dia, meus alunos, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula de língua portuguesa, onde nós estaremos falando sobre o sujeito e o predicado, ok? O sujeito de uma oração, ou seja, de uma frase, e o predicado. Exemplo, mamãe saiu para comprar pão. Quem saiu para comprar pão? Quem falou mamãe acertou. Mamãe. O que ela foi comprar? O pão. Então, na verdade, o sujeito é a pessoa de quem eu estou falando e o predicado é o que eu estou falando dessa pessoa ou desse objeto. Vamos também estar trabalhando ortografia com mais com i e mais sem i. O mais com i quer dizer quantidade. O mais com i quer dizer quantidade. E o mais sem o i é quando eu contrario uma frase. Exemplo: fui à escola hoje, mas não teve aula presencial. Esse mais sem i, ele está assim dizendo que eu fui à escola, porém, mas não teve aula presencial. Esse é o mais sem i. O mais sem i, ele não quer dizer quantidade. Ele quer dizer contrariando algo que eu fiz. Entenderam? Então, fiquem bem ligados na explicação que eu vou estar dando agora para vocês. Beijo, turminha. Fiquem com Deus. Sujeito e predicado. Sujeito. Quem é o sujeito? Predicado. Quem é o predicado? Sujeito. Termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Já o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Como eu vou descobrir quem é o sujeito, professora? O que ou quem? Então vamos ao exemplo, galerinha. Aquela mulher tinha um doce olhar. Então vamos achar o verbo. O verbo eu tinha. Se eu achei o verbo, eu acho o sujeito. Quem tinha o doce olhar? Aquela mulher. Então, aquela mulher é o sujeito, ok? Agora vamos achar o predicado. Se eu encontrei o sujeito, eu acho o predicado. Por quê? Aquela mulher tinha um doce olhar. Aquela mulher, eu sei que é o sujeito. Então, o restante da frase é o predicado. Tinha um doce olhar. Entendeu, turminha? Agora é a sua vez. Vamos lá? Eu sei que você é capaz, você consegue. Mais com i ou mais sem o i. O mais com i é a ideia de intensidade, excesso, maior quantidade. Ou seja, de quantidade, aquilo que eu falei no início para vocês, lembra? O mais com i, ele é o antônimo de menos. Isso é só para facilitar o entendimento de vocês, entender se é o mais com i ou mais sem o i. Então, vamos a alguns exemplos. Silvia é a menina mais bonita da turma. Esse mais aí mostra ser a ideia de intensidade. Agora, se eu colocar desta forma, preste atenção. Silvia é a menina menos bonita da turma. Por que eu coloquei o menos? Que é para entender que esse mais que eu vou colocar aí é o mais com o i, certo? Agora vamos ao exemplo de excesso. Isto é o mais que ele consegue fazer. Excesso. E também temos o exemplo de maior quantidade. Ela fez mais trabalhos durante o ano. Vamos ao mais sem o i. O mais sem o i, utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente, certo? E ele também pode vir com conjunção adversativa. Quais são essas conjunções? Vamos entender? Porém, todavia, contudo, entretanto e contando. Certo? Então, se eu utilizar
o mais sem o i, contrariando. Vamos lá, os médicos fizeram todos os possíveis, mas o paciente não sobreviveu. Eu poderia ter colocado porém, entretanto, contudo. Aí eu vou entender que esse mais, ele é sem o i, ok? Para terminarmos, vamos ao outro exemplo. Vamos lá? Então, preste bastante atenção. Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro.